E aí, pessoal, tranquilo? Continuando aí a nossa matéria de eletricidade, tá? A gente vai começar a abordar agora, a gente vai falar sobre o átomo, para a gente entender o conceito sobre eletricidade, tá? O John Dalton, em 1803, ele lançou uma teoria que o átomo era a menor partícula que constituía uma matéria. Os átomos eram indivisíveis, indestrutíveis e não podiam ser transformados em outros, né? Isso ele conseguiu comprovar lá em 1803, beleza? Nem mesmo durante os fenômenos químicos, ou seja, era uma bola completamente lacrada, fechada e não aconteceria nada com ela, beleza? Esse camarada John Thomson, já em 1889, ele já melhorou um pouco a situação proposto por Dalton. Ele já observou que a menor partícula não era o átomo. Existiam algumas partículas de carga negativa nessa bola, assim dizendo, onde eles colocavam. Beleza? A gente já teve o Rutherford, em 1911, né? Que ele já mostrou que existiam espaços vazios no átomo, não era uma bola completamente cheia, não é isso? Existiam espaços vazios entre elas. Era constituído por um núcleo, né? O núcleo central, muito pequeno, que compunha praticamente toda a massa do átomo, certo? É dotado de cargas elétricas positivas, os prótons. Só tinha os prótons, a carga que ele colocou, tá? E envolvido por uma nuvem de cargas elétricas negativas, correto? Então, a gente melhorou a situação, Niels Bohr, James Chadwick, né? Eles já enumeraram essas camadas de K até Q, não é isso? E já colocaram que no núcleo a gente tem prótons, nêutrons, não é isso? E nas camadas tem as divisões dos elétrons, que cada material, cada átomo tem o seu, não é isso? Então, o que acontece? A gente fica se perguntando que eu tenho que estudar uma situação dessa para entender eletricidade, tá? Então, veja bem, essa distribuição dos elétrons nas camadas tem regras definidas nessas camadas aqui, ó, tá? K, L, M, N, O, P, Q. Então, para cada camada tem um número correto de elétrons para cada material, certo? Então, veja bem, e o que é mais importante para a nossa área elétrica, né? É a camada mais distante, que é o que a gente vai trabalhar, essa camada externa, a camada Q, tá? A última camada, beleza? Nessa região pode ser encontrada no máximo 8 elétrons. É isso que a gente tem que focar para a gente começar a entender o funcionamento da eletricidade. Esses elétrons dessa camada mais distante são chamados de elétrons livres, beleza? Por quê? Porque como eles estão mais longe do núcleo, a força de atração do núcleo é menor, não é isso? É a mesma coisa de você juntar dois ímãs. Quanto mais você vai afastando os dois ímãs, chega num ponto que a força praticamente é nula, né? Aqui ela existe e é mais fraca. Então é o quê? É mais fácil desses elétrons se desprenderem dos seus átomos. É isso que a gente vai estudar, não é isso? Então, nesse nível, nessa camada de valência, que a gente vai colocar a nossa atenção. É o que a gente tem que se preocupar, beleza? Então, essa facilidade ou dificuldade que os elétrons têm de se libertarem, se deslocarem, de pularem de um átomo para o outro, é o que determina se o material é condutor ou isolante, né? Então, se o átomo, esse elétron de valência, pula facilmente de um átomo para o outro, ele é condutor. Se esse elétron é rigidamente
preso no núcleo, ele não se movimenta de um átomo para o outro, ele é isolante. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, os átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons de valência, ele tem facilidade de ceder. Né? É mais fácil ele ceder 1, 2 ou 3, ou receber lá 6, 7 ou 8, né? Para ele entrar em equilíbrio, porque eles têm até 8 elétrons na última camada. Beleza? Os átomos que têm 5, 6 ou 7 têm facilidade de ganhar. É mais fácil ele ganhar do que perder esses aqui, para ele chegar em 8 e ficar estável. E os átomos que têm 4 elétrons, geralmente não ganham nem perdem. Né? São praticamente, como se diz assim, isolantes. Não é isso? Aqui uma tabelinha, só para a gente entender. Aqui, ó, o sódio, o cobre, por exemplo, é o que a gente utiliza em larga escala, em qualquer instalação predial, instalação industrial. Tá? O cobre ele tem o quê? Um elétron lá de valência, certo? Por isso que ele é um bom condutor e é o mais utilizado. O alumínio, por exemplo, aqui, ó, ele tem o quê? 3 elétrons na camada de valência. É um bom condutor? É, mas o cobre é melhor. É mais fácil um elétron saltar do que 3, correto? Então, por isso que o cobre ele é o melhor condutor. A gente tem aqui o silício germânio, que os dois têm 4 elétrons, aqui, ó, eles não ganham nem perdem, por isso que eles são utilizados para bloqueio, para isolação, para retificação, né, para diodos, transistores, certo? E a gente tem aqui alguns outros que têm 5, 6, 7, antimônio, fósforo, oxigênio, cloro, e aí a tabela para você entender essa situação de quem é melhor ou pior condutor, certo? O que caracteriza um material, o cobre, é aquilo que a gente falou em relação a esse deslocamento de elétrons, tá? Geralmente, os condutores elétricos mais comuns são os metais, né? A gente tem alguns líquidos também, mas o mais utilizado são os metais, beleza? A eletricidade estuda algumas propriedades, algumas situações de cargas elétricas em repouso de corpos eletrizados. Olha só que bacana. Para a gente entender esse conceito de corpo eletrizado, a gente precisa entender o quê? Em condições normais, qualquer porção da matéria é eletricamente neutra. Se eu vim com esse material aqui, ele aqui parado em condições normais, ele é eletricamente neutro. Isso quer dizer que para essa condição mudar, esse cara deixar de ser neutro, eu preciso que alguma força externa atuar sobre esse material. Beleza? Se isso não acontecer, o número de prótons é igual de elétrons, ou seja, ele está em equilíbrio, neutro. Beleza? Mas, para a gente poder quebrar isso, a gente precisa de um processo de eletrização. Então, olha só, esse processo de eletrização, para a gente atrair ou repelir, afastar alguma situação, o que acontece? Se eu pego aqui, por exemplo, 2 ímãs que têm cargas opostas, eles se atraem, beleza? Se eles possuem cargas iguais, eles se repelem, beleza? Então, observa bem um outro exemplo. Eu tenho aqui 2 corpos neutros. Eu tenho aqui uma barra de vidro e uma lã, beleza? E eu atrito essa barra de vidro com a lã. O que acontece? Eu tenho troca de informações entre eles. Troca de elétrons. Um vai ficar com falta de elétrons, vai ficar positivo, e o outro vai ficar com excesso de elétrons, vai ficar negativo, certo? Ou seja, eu tive troca de informações entre eles, tá? Esse aqui é um outro desenho para a gente entender esse processo aqui, o que aconteceu. Aqui, ó, esse corpo está neutro, ele está com falta de elétrons, certo? Então, quando eu encosto esses 2 materiais,
eu tenho troca de informações entre eles, certo? Esse camarada aqui cedeu elétrons para esse e esse cara ficou o quê? Positivo, certo? Então é isso que eu tenho que entender como que funciona. Então olha só, quando um corpo neutro é colocado próximo a esse corpo eletrizado, sem que exista contato, eles têm o quê? As suas partes da carga elétrica separadas. Então é esse desenho anterior aqui, ó, correto? E aí ele vem falando, explicando esse desenho, se eles entrarem em contato, há essa troca de informação. E para que esse cara aqui volte na condição normal, ele precisa ser aterrado. E aí os elétrons vão escorrer para a Terra e ele vai ficar o quê? Neutro novamente. Beleza, pessoal? Aonde que eu quero chegar? É aqui que eu quero que vocês entendam, tá? Em relação ao quê? Os potenciais elétricos. Então, veja bem, a diferença entre trabalho realizado pelos corpos expressa o quê? A diferença de potencial elétrico. Beleza, pessoal? Essa diferença está presente aonde? Nos corpos com cargas distintas. Por isso que fala DDP, diferença de potencial. Beleza, pessoal? O mesmo acontece com o movimento de cargas dentro de corpos eletrizados. Então, olha só, para que sempre tenha esse movimento de cargas, é necessário o quê? Que dois corpos tenham sempre quantidades de elétrons diferentes, ou seja, cargas diferentes. Beleza, pessoal? Então, essa diferença de potencial elétrico, essa DDP, essa tensão elétrica entre dois corpos, também é o quê? Chamado de tensão elétrica. Que, em outras palavras, é o quê? Guardem isso. É a força capaz de impulsionar os elétrons em um condutor. Lembra o exemplo anterior que eu falei desse corpo neutro? Para que ele saia dessa condição, é preciso que a força externa atue sobre ele. Essa força é a tensão. Tensão elétrica, que é medida em volts. É isso? Então aqui nós temos a pilha, né? É um exemplo bacana, é o primeiro experimento lá do Alessandro Volta, né? Onde ele está aqui com o eletrodo positivo, que é uma barra de carbono, tá? E aqui a gente tem o eletrodo negativo. Então, quando você começa a usar o celular, você carregou o celular, está lá 100%. E aí começa a transferir elétrons, sair do eletrodo negativo para ir para o positivo, porque tem falta de elétrons, não é isso? E aí já foi 20%, ou seja, a bateria do seu celular já foi para 80%. Você continua usando, foi 50%. O seu celular, a carga está em 50%. Foram transferidos todos os elétrons, entraram em equilíbrio, não existe mais diferença de potencial. A bateria do seu celular acabou. Aí você põe lá na carga, por processo químico, acumula elétrons aqui novamente e seu celular está prontinho para usar novamente. Se a pilha não tem esse processo de recarga, você pode descartar a pilha, já não serve para mais nada. Beleza, pessoal? Então, essa tensão, essa DDP, ela pode ser medida, certo? Por meio de determinados instrumentos. A unidade de medida é o volt, em homenagem a Alessandro Volta, certo? Representado pelo símbolo V. E ele também, como é uma grandeza física, ele tem os múltiplos e submúltiplos, né? Os que a gente mais vai utilizar aqui na elétrica são o mega, volt, kilovolt, a unidade central, né, do volt, o milivolt e o microvolt. Beleza, pessoal? Aqui nós temos um voltímetro, né? Conforme a intensidade da tensão aqui, você tem um deslocamento maior ou menor do ponteiro e ele te mostra a tensão do seu circuito. Aqui é um voltímetro para a corrente contínua, tá? Em relação à corrente contínua alternada, a gente vai falar mais na frente. E a gente também tem o multímetro digital.
tá? Por que é interessante a gente aprender essas grandezas, essas unidades de medida? Você vai pegar o voltímetro aqui e você pensa, qual escala que eu vou utilizar? Então você já sabe que a tensão é medida em volts. Então, se você quer medir tensão, a sua escala tem que estar aqui no V de volts, beleza? Então é isso que a gente tem que se atentar. Ok, pessoal? E aqui a gente termina falando sobre tensão. Na próxima aula vamos falar sobre corrente elétrica. Falou, pessoal? Obrigado!